Olá, pessoal! Aqui nós escutaremos os áudios do professor Ricardo Lucena e suas convidadas e convidados entre os meses de março e abril, aprofundando o debate sobre drogas. Os áudios foram publicados no programa Somos Ação e Resistência, apresentado por mim, Tássio Teixeira, na Rádio Mangabeira FM. Os áudios de janeiro e fevereiro já estão disponíveis em meu YouTube e no Instagram, no endereço @TárcioH.Teixeira. Aqui, nesse segundo bloco de áudios sobre drogas, o professor Ricardo convidou Djanira, da Liga Canábica, Sheila, representante da Federação Nacional de Associações que atuam com cannabis terapêutica, e Lucas, estudioso do debate sobre drogas. Foram dois os focos desse segundo bloco de áudios. O primeiro foi o PL 399, que tramita no Congresso Nacional e versa sobre a regulação do cultivo, produção e comercialização terapêutica e industrial. O PL ainda limita esse processo às pessoas jurídicas, mas já é um importante avanço, já que as pessoas podem se organizar em associações. O segundo foi sobre a Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas. Aqui, os participantes apontaram algumas contradições no texto, especialmente na relação entre prevenção e repressão, onde, diferente de outros países, o uso não foi descriminalizado, mas foi retirada a pena de prisão. Mesmo assim, em contrapartida, da data de aprovação da lei até 2013, o número de pessoas presas por tráfico subiu de 31 mil para 138 mil pessoas, deixando nítido o desvio dos objetivos da lei para sua prática, que vem contribuindo com o fortalecimento do racismo estruturante em nosso Brasil. Escutem o programa, conheçam mais sobre o assunto e vamos juntos, juntas e juntes enfrentar o preconceito e a desinformação em torno do debate sobre as drogas. Boa noite, caros e caras ouvintes. Essa noite voltamos a tratar do PL 399. Como eu tinha dito a semana anterior, da nossa última conversa, a discussão acerca desse PL tem sido muito intensa e muito contraditória. Primeiro, por dois aspectos que eu queria só voltar a ressaltar. Uma é o tratamento que muda com o consequente conhecimento e a base e o lastro do conhecimento científico que tem, vamos dizer assim, instruído as discussões sobre a maconha, né? Então você começa a tratar substratos da planta como medicamentos e não apenas como droga. Esse é um dos pontos cruciais dos debates que vem ocorrendo a respeito desse PL. E um outro debate é sobre a ação decorrente dessas mudanças, ou seja, a quem cabe levar adiante as ações decorrentes dessa mudança. Há uma luta das associações. Eu faço parte de uma delas aqui na Paraíba, a Liga Canábica, para que esse PL abra espaço para que essas associações que já têm uma história de luta pelo reconhecimento da maconha como uma planta terapêutica, possam também elas participarem da produção e do fornecimento de óleos derivados da planta. Há uma luta que é muito desigual, que vem a partir do desejo dos grandes laboratórios de ficar restrito a eles a produção desse medicamento. Isso é um dos pontos que tem travado, o debate, embora isso já venha avançando mais do que quando se começou, né? Então, o objetivo central do projeto, que é, de uma maneira geral, permitir a sociedade ser beneficiada quanto ao uso e tratamento de determinadas patologias usando a cannabis sativa, né, na fórmula dos compostos farmacêuticos, isso tem trazido uma série de intercorrências, de dificuldades no debate. E isso é que está sendo enfrentado.
Eu convidei aqui uma pessoa amiga para fazer um breve depoimento sobre o que se espera, né, o que é que se tem visto em relação a essa discussão até o momento. E é esse depoimento que eu vou passar para vocês a seguir, já nos despedindo com ele nessa nossa discussão momentânea. O PL continua em debate, continua em discussão, houve uma retirada, um retrocesso recentemente por conta justamente desses entraves, há interesses distintos nesse processo, mas a luta das associações é tremenda para que possamos ter uma maior elasticidade do fornecimento ou da produção e fornecimento desses compostos. Vamos ouvir o que a nossa colega tem a dizer. Com relação ao PL 399, eu vejo assim de uma importância, né, que seja aprovado, porque assim a gente está tendo visibilidade no assunto, para que as pessoas conheçam, tenham o entendimento da necessidade e do poder dessa planta, que só traz benefícios, qualidade de vida para os pacientes, né? Como também a necessidade de se ter uma política pública para que as pessoas que não tenham condições possam ter acesso, né, através das farmácias vivas do SUS, através das associações. Mas isso implica que nesse projeto tem muita exigência, né, para que se tenha um plantio de acordo com o que eles fizeram. E para as associações, no momento, fica assim inviável. Então, a gente vai ter, como associação, a gente vai ter um tempo, né, para se adequar às exigências que o projeto traz, para poder a gente ter essa autorização mesmo definitiva para o cultivo, né? Então, mas não deixa de ser importante para a nossa luta, né? Porque a gente está mostrando para as pessoas dessa importância, né? Dessa quebra de preconceito. A gente tem que trabalhar muito isso também, para que as pessoas entendam que a planta é medicinal. Isso há 1000 anos atrás, né? Há muitos anos atrás já se sabia, né? Já tinha evidências que a planta é medicinal. Então, eu acho um passo importante e espero que seja aprovado, para que a gente tenha essa chance de trabalhar em cima disso. Portanto, caros ouvintes, a expectativa é uma expectativa relativamente boa, embora saibamos que os avanços pretendidos pelas pessoas que fazem as associações ainda estão muito distantes, né? Mas pelo menos a discussão da lei e a remodelação da lei nessa questão aponta para algumas possibilidades que animam um pouco as associações e as outras entidades que vão para além ou que estão para além do propósito dos grandes laboratórios. Nós voltamos a conversar sobre isso num próximo encontro. Tenham todos uma boa noite e até breve. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Hoje vamos ouvir, a meu convite, uma fala da Sheila Geriz, que é presidente da Federação das Associações Brasileiras de Terapias Canábicas, e é uma das nossas representantes no estado da Paraíba, lá na discussão do PL 399. Sheila, por favor, nos fale um pouco das suas impressões e das suas expectativas com relação ao PL 399. Boa noite. Olá, pessoal. Gostaria de dizer, inicialmente, que é sempre uma alegria muito grande conversar com vocês aqui e que hoje vamos falar um momentinho sobre o PL 399, que é um projeto de lei na Câmara Federal, no Congresso Nacional, que prevê a regulação do cultivo e da produção e da comercialização da maconha, da cannabis no Brasil para fins terapêuticos e industriais. O PL ele tramita no Congresso Nacional desde 2015. Inicialmente foi um projeto pensado apenas para facilitar a comercialização e a importação de produtos, porém sentiu-se a necessidade de ampliar
essa regulação de modo que fosse permitido no Brasil o cultivo de cannabis com finalidade terapêutica e industrial. O PL ele prevê o cultivo por pessoas jurídicas, né, sejam farmácias de manipulação, associações, indústria farmacêutica ou outras empresas do ramo da cannabis geralmente, que queiram produzir, né, extratos com finalidade terapêutica e de pesquisa, ou que queiram produzir cânhamo com finalidade industrial. O cânhamo é uma variedade de maconha que se presta para as mais diversas, né, formas de utilização industrial. A gente tem papel e celulose, tecidos, fibra, né, as mais variadas. A gente vê fora do Brasil até automóveis e construção civil se beneficiando da cultura do cânhamo, né? E isso pode ser feito no Brasil, que é um dos países que tem clima e solo mais favoráveis para o cultivo de cannabis no mundo inteiro. Com relação ao uso terapêutico, é importante destacar do PL que ele permite o cultivo pelas associações no Brasil. Ainda é algo que nós julgamos deficiente, porque o PL não prevê o cultivo no ambiente doméstico, né, o cultivo individual, somente admitindo por pessoa jurídica, mas é inegável que, em havendo esse cultivo no Brasil pelas associações, de forma legal, regulada, sem o receio de prisão, como tem acontecido no momento atual, isso vai favorecer muito a multiplicação de associações pelo país que possam prestar essa assistência, que possam garantir o acesso, sobretudo aqueles pacientes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. É importante que a gente apoie, que a gente chegue junto dos deputados federais do nosso estado, que não tem ainda, né, uma posição formada ou que são contrários, e a gente tente dialogar com eles de modo a mostrar o quanto é importante essa regulação para que, uma vez cultivando cannabis no Brasil e sem finalidade lucrativa, como é o caso das associações, esse acesso vai se tornar mais barato, esse acesso vai se tornar mais disponível, as associações vão poder estudar, as universidades e os institutos de pesquisa vão poder estudar, né, de forma mais ampla a cannabis com finalidade terapêutica, e é um avanço inegável na promoção do acesso a essa terapêutica que tem salvado a vida de tantas pessoas por todo o Brasil. Então, é muito importante que a gente apoie o PL, com restrições, assim, né, com o desejo de seguir lutando para que essa regulação se amplie ainda mais lá na frente, mas que desde já a gente apoie, porque só em retirar as associações desse ambiente atual de ilegalidade e desobediência civil já facilita bastante esse trabalho de acolhimento e de promoção da saúde através da terapêutica canábica com os pacientes por todo o país. Então, chegue junto do seu deputado, converse com ele, explique a necessidade da gente ter cultivos regulados de cannabis no Brasil para facilitar o acesso dos que mais precisam ao uso terapêutico da cannabis. Um grande abraço e até a próxima. E assim, com a qualificada participação da companheira Sheila Geris, encerramos esse programa de hoje, essa nossa participação no programa de hoje, e convidamos todos para na próxima semana continuarmos a nossa discussão. Grande abraço, uma boa noite a todos e até lá. Boa noite, caros e caras ouvintes. Esse programa de hoje, essa conversa de hoje, eu queria fazer uma introdução a uma discussão sobre a Lei 11.343, a chamada Lei de Drogas, promulgada em 2006. Mas, como eu disse, é uma introdução diante do fato da situação de encarceramento que nós estamos vendo ou estamos presenciando ocorrer a partir da promulgação da dita lei. Como introdução, eu queria dizer que eu quero só fazer essa primeira aproximação para iniciar com uma discussão sobre que talvez traga para nós
uma reflexão sobre as razões desse processo que culminou na dita Lei 11.343, a partir de um texto publicado, de um livro publicado pela Luísa Saad, pesquisadora da UFBA, e cujo título é Fumo de Negro, a criminalização da maconha no pós-abolição. Nós vamos falar um pouco sobre esse livro para chegar justamente num dos problemas mais sérios que a sociedade brasileira tem que enfrentar vem enfrentando e tem que continuar enfrentando nesses últimos anos, que diz respeito justamente sobre a sua população carcerária. A lei de drogas trouxe deu um perfil, trouxe algumas relações interessantes para a gente enfrentar essa questão, mas ao mesmo tempo apontou para um problema que ela ajudou a aprofundar, ao invés de resolver, na minha opinião. Um dado muito sintomático é o seguinte: em 2006, quando da promulgação da lei, o número de presos por tráfico de drogas no Brasil era de 31.520 pessoas. Em 2013, eram 138.366 pessoas. Reparem o crescimento dessa população num universo de muita preocupação, como é essa do tratamento do que é o traficante, do que é o usuário, e como isso tem sido tratado no contexto da justiça e da polícia no nosso país. Mas nós não vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre esse texto que eu comentei anteriormente, que eu me referi anteriormente. Fumo de Negro, a criminalização da maconha no pós-abolição. Para que a gente possa começar a pensar sobre alguns elementos que podem nos ajudar a refletir sobre o que é que nós estamos passando hoje. Esse texto se reporta à discussão que vai ocorrer no Brasil na pós-abolição, como bem diz o título, com relação ao uso da maconha, que, por sinal, é um dos principais fatores de encarceramento da nossa sociedade hoje. Então, a autora começa se perguntando o seguinte: por quais motivos essa planta, no caso a maconha, usada para fins medicinais, religiosos, nutritivos, lúdicos e comerciais, entrou para a ilegalidade? Então, a partir dessa questão, ela vai tentar nos mostrar por que a maconha vai sendo criminalizada ou sendo posta na ilegalidade, e aponta que desde a chegada dos primeiros navios, trazendo homens e mulheres escravizados, essa planta veio para o país, foi introduzida no Brasil, e com isso essa associação da planta, da maconha, com a população negra tem essa presença marcante, essa faceta marcante. Então, esse é um dos motivos dessa ilegalidade e dessa criminalização. A autora, a Luísa Saad, nos fala ainda do papel da medicina, com a presença marcante do Rodrigues Doria, Dr. Rodrigues Doria, o médico, na época, que fez os primeiros estudos sobre a questão da maconha, associando justamente os seus problemas ao uso pela população negra. Me parece que isso continua sendo uma constante, se muda o foco na questão da relação com a ordem médica, ela emerge com mais força ao longo do século XX e especialmente nos períodos iniciais do século XXI, na relação com a judicialização e a criminalização. Nós vamos voltar a falar sobre isso, tentar apontar ou pontuar essas questões que trazem essa relação, há cerca de 100 e poucos anos atrás, para o nosso contexto, e com isso, quem sabe,
clarear melhor os fatores que marcam a maneira como é tratada a questão do usuário e do tráfico de drogas no nosso país. Uma boa noite a todos e todas. Voltaremos a tratar disso na próxima semana. Um grande abraço e até breve. Boa noite, caros e caras ouvintes. Hoje vamos dar continuidade àquilo que começamos a tratar semana passada, que é um pouco avançar na questão da lei de drogas no Brasil, a Lei 11.343 de 2006, que tem merecido muita atenção por parte do Estado brasileiro e também por parte da população brasileira, né? Por vários motivos. A lei traz um avanço em relação à legislação anterior, quando faz uma distinção entre usuário e traficante, mas tem sido alvo de muita crítica, porque justamente parte desse processo acaba não sendo, não fica muito claro no texto legal sobre as relações entre o que é definido como traficante e o que é definido como usuário. E isso tem feito, segundo algumas análises, um crescimento exponencial do número de indivíduos, especialmente mulheres, presos e condenados, ou pelo menos presos, com a suspeita de tráfico de drogas. Isso é uma coisa que nós precisamos entender melhor, a sociedade precisa se debruçar sobre isso, compreender mais essa discussão e fazer uma reflexão, ou buscar uma reflexão e cobrar das autoridades uma reflexão a esse respeito, uma definição sobre isso, né? Boa parte da população carcerária brasileira é composta pela população mais pobre. E boa parte dessa população, se eu não me engano, 60% desse público encarcerado se trata de pobres negros, homens, na sua maioria, e mulheres negras e pobres. Muitas delas pagando, ou muitos deles e delas, pagando pela acusação de tráfico de drogas e pela inexistência de uma melhor definição sobre o que é ser usuário e o que é ser traficante. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, em 2018, 95% da população carcerária no Brasil eram homens, 5% mulheres, isso em 2018. 30% desse pessoal eram jovens entre 18 e 24 anos, o que é muito preocupante. Pessoas na plena capacidade de atuação laboral, né, de trabalho, estão encarceradas, 30% dessa população. Boa parte dela, 27%, está presa por acusação de roubo. E, pasmem, 24%, o segundo contingente maior, está presa por acusação de tráfico de drogas, uso e tráfico de drogas. É uma população muito grande, na sua maioria jovens, né, que poderiam estar trabalhando, dando um retorno social para o país e estão encarcerados por uma criminalização que muitas vezes não distingue o que é o simples usuário do traficante. E é isso que nós estamos chamando a atenção nesse momento. E nesse contexto, desses 24%, estudos mostram que boa parte dessa população, o crescente número de aprisionados, mesmo que seja momentaneamente, que não seja uma prisão longa, é composta crescentemente por mulheres, o que tem sido alvo de muita preocupação. Por quê? Porque nós sabemos que em muitas situações domésticas as mulheres são o último reduto de atenção para as crianças, para os filhos, né? E com o encarceramento crescente de mulheres, mais crianças ficam, mais jovens, ficam à mercê da própria sorte. E isso o Estado não tem atendido com a presteza e a profundidade necessária. Então, meus caros, estamos trazendo aqui
há alguns aspectos desse processo que nos preocupam. É lógico que a lei avançou sobre muitos aspectos na relação com a legislação anterior, mas nós podemos tratar sobre isso também adiante, mas cabe fazer uma reflexão urgente sobre essa população carcerária vítima justamente dessa circunstância, né? Então, isso só pode ser vencido com um envolvimento maior de diferentes setores da sociedade, ou pelo menos só pode ser superado. Ao próximo encontro, nós vamos voltar a falar mais sobre isso e esperamos contar com a audiência de todos vocês. Uma boa noite a todos e todas. Tenhamos uma boa semana. Abraços. Boa noite, caros e caras ouvintes. Tenho hoje a satisfação de trazer para vocês alguns comentários do Lucas Oliveira, que tem alguns trabalhos no campo do direito, né, e que vai nos falar um pouco sobre a lei das drogas, a nosso convite para mais alguns esclarecimentos, mais alguns comentários sobre essa lei, de muita importância para a organização do sistema legislativo que tematiza a questão das drogas no país. Vamos ouvir um dos aspectos colocados pelo Lucas. Oi, bom dia a todos e a todas que nos escutam, né? Queria agradecer a oportunidade e o convite, né, na pessoa de Ricardo e a rádio também por essa oportunidade de falar, né, sobre o tema que tinham nos proposto um debate. Eu vou falar um pouquinho, né, um tema que eu estudei no meu mestrado e também perpassou os meus estudos no doutorado, que é o que seria falar um pouco sobre a Lei 11.343, né? É uma lei de 2006, é a lei responsável por instituir o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD. Na verdade, é um marco legislativo que regula a questão da política de drogas e que tem como dois eixos principais, né? Segundo seu artigo 3º. O primeiro eixo é o de prevenção ao uso indevido, atenção e reinserção de usuários e dependentes de drogas. E o segundo é a repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas, né? O que a gente tem que observar justamente que são dois eixos que se mostram inconciliáveis, porque a medida de prevenção ao uso, de atenção e de reinserção social estão muito voltadas para questões relacionadas à atenção em saúde pública, né? Ou seja, tratar a questão do uso de drogas enquanto a questão de saúde, né? Enquanto o eixo de repressão à produção não autorizada e o tráfico já mostra um eixo repressivo, então transforma isso em uma política criminal. Na verdade, retira da política de saúde, né? Então são eixos incompatíveis. Ela é a política que é responsável por gerir toda a questão de drogas, né? Uma lei voltada para isso. Como a gente pode observar, apesar de nos seus debates ter algumas propostas de tornar a antiga lei de drogas, com a edição da nova, um pouco mais próxima dos direitos humanos, a gente vai ver que na prática ela gerou efeitos justamente contraditórios. Então a gente teve alguns avanços, como por exemplo a vedação de prisão do usuário de drogas, né? E a aplicação não de pena de prisão, mas sim de penas alternativas, como advertência, prestação de serviço à comunidade e medidas educativas, né, de comparecimento a programas ou cursos educativos, sendo vedado, obviamente, o caráter de prisão para o usuário. Mas se por um lado houve isso, ela também houve algo que poderia ser considerado um avanço frente que a anterior lei previa a possibilidade de prisão. Ela, em termos de direitos humanos e de liberdade, em termos de liberdades públicas, a gente vai ver que ela deixou de avançar enquanto
Outras legislações avançaram bem mais. Por exemplo, ela não promoveu a descriminalização do porte para consumo. Na verdade, o que ela fez foi uma descarcerização. Ou seja, ela apenas vedou a pena carcerária, tanto a prisão em flagrante quanto a aplicação de prisão, mas continua sendo crime, como outras legislações, ao exemplo da legislação, de uma legislação em que o direito é muito próximo da gente, como por exemplo, do direito português fez, né? Então ele avançou na descriminalização da posse para consumo lá, e a gente ainda ficou um pouco aquém. Ela também tem um problema muito sério, que é justamente o problema de ter aumentado a pena para o crime de tráfico de drogas, né? Então a gente vê o crime de tráfico de drogas, ele tem uma pena bastante pesada e gera problemas principalmente relacionados ao superencarceramento, ou seja, muitas pessoas são encarceradas por isso, que gera problemas de natureza carcerária, né? Principalmente devido à superlotação, que a criminalização por drogas contribui, conforme vários estudos têm mostrado, e eu trabalho um pouco disso na minha dissertação de mestrado, mais especificamente, e um pouco na de doutorado. Com esses comentários e apontando para novas possibilidades, encerramos nossa conversa de hoje, e na próxima semana vamos novamente ouvir o Lucas tratando mais diretamente da questão do encarceramento. Alguns dados relevantes ele vai nos trazer, e convido aos caros e caras ouvintes para nos acompanhar na semana que vem. Uma boa noite. Boa noite, caros e caras ouvintes. Seguimos hoje, mais uma vez, com uma conversa rápida com o Lucas Oliveira, especialista em Direito, especialista não, doutor em Direito, e nosso colega também na Liga Canábica, que vai nos dizer um pouco dos impactos também da lei de drogas, nesse caminho final sobre essa análise dessas leis, dessa legislação que trata de drogas no Brasil. Então, vamos ouvir mais uma vez o Lucas Oliveira no programa de hoje, e encerrando esse leque de programas que também discutiu a lei de drogas no Brasil. Muito obrigado, e ouçamos o que nos diz o Lucas. Bem, um dos maiores efeitos da atual lei de drogas é justamente o seu impacto no encarceramento nacional no Brasil, né? Então a gente vem observando alguns dados, né? Principalmente dados do Ministério da Justiça, apontam que mais de 726 mil pessoas foram encarceradas no Brasil. Então, esse é um dado geral, mas se a gente observar o encarceramento por drogas, a gente vê que uma parcela significativa dessa quantidade de pessoas está encarcerada por crimes relacionados às drogas, né? Então, a gente já observa que o encarceramento nacional já atinge índices alarmantes, né? Tendo o Supremo já se posicionado no sentido de reconhecer o estado de coisas inconstitucional que está o nosso atual sistema prisional brasileiro, né? E a gente pode observar também que, segundo o sistema penitenciário nacional, existe uma taxa de utilização do sistema penitenciário de 197%, o que indica um déficit de vagas que pode chegar ao número de mais de 358 mil. A gente observando que aponta-se que, segundo dados do Ministério da Justiça, 176 mil, mais de 176 mil pessoas presas no Brasil eram encarceradas em virtude de crimes tipificados pela atual lei de drogas, mostrando o impacto dessa lei justamente no encarceramento, naqueles dados mais gerais que a gente apresentou no começo. Esses dados ainda indicam que mais de 155 mil pessoas desse recorte são homens e mais de 21 mil eram mulheres. Se a gente pegar em termos de porcentagem, a gente vai observar que o encarceramento masculino por crimes relacionados a drogas atinge a porcentagem de 26%.
enquanto dos homens encarcerados em virtude de delitos tipificados na atual lei de drogas, enquanto que quando a gente analisa a população carcerária feminina, esses dados chegam a 62% das mulheres encarceradas estão presas hoje por crimes relacionados ao tráfico de drogas, né? Então a gente pode observar que são dados alarmantes, né? Mostram o superencarceramento que o Brasil vem vivendo, níveis gerais, né? Mostram que isso tem impacto muito grande em termos de dignidade da pessoa humana, em termos até de políticas mesmo, de acesso ao trabalho para pessoas que estão no sistema penitenciário, de acesso à saúde, de dignidade humana, problemas, enfim, relacionados aos direitos humanos, e que boa parte desse encarceramento vem através da escolha político-criminal, né, que é justamente a nossa atual lei de drogas, né, que que é responsável por uma fração significativa, né? A segunda maior causa de encarceramento entre homens e a maior absoluta de encarceramento entre mulheres. Então, esses dados são alguns dados que eu trouxe, né, através de uma pesquisa no sistema de dados do Ministério da Justiça, mostrando que um dos principais impactos é justamente esse grande encarceramento. Apesar da lei de drogas ela provocar a descarcerização do delito de posse para consumo de drogas, que é algo bem aquém do que outros países fizeram, né, que foi a descriminalização, mas mesmo assim tinha uma visão de que tentaria não encarcerar o usuário. Na prática, o que a gente tem observado é que a lei projeta sim um grande encarceramento, né? Dessa forma, caros amigos, ouvintes, encerramos mais esse programa e desejamos a todos um bom feriado, uma boa semana e até lá. Até a próxima semana, encerrando os nossos programas discutindo a questão das drogas no país. Muito obrigado, uma boa noite a todos e todas. Queridos ouvintes, hoje chegamos ao nosso último programa nesse processo de discussão oportunizado pelo Tássio Teixeira, né, no seu trabalho junto à Rádio Mangabeira. Quero agradecer já de antemão ao convite e à abertura que o Tássio nos deu para a discussão dessa temática. E quero aqui já deixar o convite a todos que nos ouvem a não deixar passar essa temática para um plano menor. A temática das drogas na nossa sociedade é muito importante e precisa ser enfrentada, porque é um dos principais fatores, como nós dissemos aqui, de encarceramento de jovens e adultos jovens, né? De adolescentes e adultos jovens na nossa sociedade. Então, isso precisa ser enfrentado com clareza e com verdade. A questão das drogas no Brasil ainda merece um amplo debate entre nós, isso é fato, e isso ficou mostrado aqui nas nossas discussões, para transformar o tabu em conhecimento, né? É isso que nós precisamos fazer. O que é tabu precisa ser trazido à luz, né? O que parece não merecer uma discussão, uma reflexão, se torna tabu, né? Se cristaliza como uma questão dada e não discutida, e o conhecimento é que nos fará sair desse lugar para outro com mais verdade. Então, é isso que nós tentamos fazer aqui ao discutirmos inicialmente a lei estadual, que foi promulgada o ano passado, a lei o PL 399, que está sendo discutido ainda no Congresso Nacional, e a lei de drogas, que foi implementada ainda em 2006 e que tem sido alvo de muitas críticas e também de muitos reconhecimentos, né? Mas, para além disso, nos cabe perguntar, e eu queria terminar esse último programa dessas nossas discussões, não fazendo afirmações, mas deixando questões, problematizando, né, essa temática, para que nós possamos
seguir refletindo sobre ela e, com isso, como eu disse, quem sabe, ampliando o conhecimento sobre a temática. E entre essas questões, vale perguntar, né? A quem interessa a criminalização das drogas no país? Né? A quem interessa efetivamente? Porque quando é que isso começou? Né? Nós tratamos um pouco nisso aqui com os nossos convidados. Isso vem de uma política internacional que o Brasil ajudou a construir, o Brasil assumiu, né, como vários outros países no mundo, e acaba sendo hoje alvo de muitas críticas porque não resolveu o problema. Efetivamente não resolveu o problema em nenhuma parte do mundo e muito menos aqui no Brasil. E a gente cabe então perguntar por que algumas substâncias são proibidas e outras são lícitas, umas são ilícitas e outras são lícitas. Qual é o limiar que faz com que alguma coisa seja dita como uma droga ilícita e outra como lícita? O álcool, por exemplo, que é um dos fatores de maior afastamento dos trabalhos, né, por trabalhadores brasileiros, que é muito mais viciante do que a maconha, né? O álcool é muito mais viciante do que a maconha e você encontra em qualquer esquina, é estimulado a beber, em programas de TV, propagandas de TV, todo o tempo estimulam o consumo de álcool. E a gente não discute, por exemplo, o consumo da maconha como uma prática, inclusive como medicamento, né? Até para discutir como medicamento tem sido objeto de muita, mas muita preocupação, como a gente viu na discussão do PL 399. O que é que isso nos mostra? O que é que isso nos leva a pensar? Então, são questões como essa que eu queria deixar aqui para vocês, para os nossos ouvintes, para que a gente pudesse continuar refletindo essa temática e apostando na possibilidade, aí se aproximando mais um período eleitoral, de fazermos, emergir nesse processo pessoas, representantes que se disponham a fazer essa discussão, a enfrentar esse problema com coragem, com abertura, com conhecimento, para que a nossa sociedade avance na busca de solução para os problemas que a droga tem entre nós, né? Entre eles, como podemos ajudar os nossos jovens e os nossos viventes no Brasil a enfrentar essa questão com muito mais qualidade. Então, nos despedimos aqui, desejo a todos uma boa sequência de ano. Esse ano é um ano importante para o nosso país e que todos tenhamos atenção para com os nossos representantes. Vamos eleger certamente pessoas comprometidas com temáticas importantes para o bom desenrolar da vida societária entre nós. Uma boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela perseverança, né, de estar nos ouvindo e desejo a todos um bom ano de 2022 e mais uma vez agradecendo ao Tássio Teixeira pela oportunidade e pela coragem em abrir o espaço do seu programa para a discussão de tão relevante temática. Boa noite e até lá.